Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 36 minutos. Hoje é terça-feira, dia 19 de janeiro. Veja agora comigo os destaques de hoje. Os 5 primeiros vacinados em solo gaúcho já dormiram mais tranquilos, mas e o restante da população recebe as doses quando? Vamos esclarecer as dúvidas sobre a Coronavac ao vivo com um especialista. Ciclistas na mira dos criminosos. Uma mulher com bebê e uma criança foram alvo de ladrões de bicicleta. Daqui a pouco você vai saber onde esses flagrantes foram gravados. Quadrilha tenta assalto em oficina de Alvorada e se dá mal. Os criminosos foram muito atrapalhados, mas também violentos. Entenda o que aconteceu com este mecânico daqui a pouco. E no esporte, a empolgação colorada virou música. Vem o Abelão, cheio de paixão, ticatá, ticatá, ticatá. E os tricolores topam apostar em quem fica com o título do Brasileirão? Tem também mais um aquece para a final da Libertadores. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E você vai ver daqui a pouco as imagens de um acidente que aconteceu. Olha só o momento do acidente, um gravíssimo acidente entre um carro e uma moto. Isso aconteceu em Uruguaiana, na fronteira oeste do estado. E ainda, um acidente entre um carro e uma moto aqui no litoral norte, aqui no nosso litoral. Olha só o acidente ali, o momento da batida. É um gravíssimo acidente. Nossa, olha só o motoqueiro. Bom, em instantes, todas as informações. Vamos também atualizar sobre o início da vacinação aqui no Rio Grande do Sul. Começou ontem, tarde da noite, mas começou a vacinação contra o coronavírus no Rio Grande do Sul. Muitas informações, um rápido intervalo e a gente já volta. Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora 11 horas e 41 minutos. Tem um recado muito importante para vocês. Aliás, vou fazer uma pergunta. Quem quer envelhecer? Ninguém, não é? Com o passar dos anos, a nossa pele perde elasticidade, começam a surgir as rugas. Por isso, você precisa fazer reposição de colágeno para manter a sua pele sempre jovem. Os colágenos existentes, na sua maioria, eles são em pó, nada práticos, são difíceis de preparar e não têm sabor agradável. Pensando nisso, a tecnologia alemã, associada à cosmética francesa, desenvolveu Fixaderm. Fixaderm é a primeira goma mastigável de colágeno Verisol do mercado. E o que é melhor, é o único enriquecido com coenzima Q10 e vitamina C, o que potencializa a absorção do colágeno, ajudando a prevenir o envelhecimento da pele. Fixaderm são deliciosas gomas mastigáveis sem açúcar que podem ser consumidos de forma prática, em qualquer lugar, também por diabéticos. Experimente, você vai se surpreender com os resultados. Fixaderm, sua pele nova, de novo. Muito bem, agora 11 horas e 42 minutos. Daqui a pouco, preste bem atenção. A gente vai fazer um tira-dúvidas com um especialista sobre a vacinação. O que você quer saber sobre a imunização contra a Covid-19? Olha, diariamente nós vamos aqui esclarecer as perguntas, que você enviar para a gente. Vai lá no nosso Facebook agora e encaminha a tua pergunta. É muito importante, já temos diversos questionamentos muito importantes, inclusive esses questionamentos, porque atinge de certa maneira todos nós, as nossas famílias. Então vai lá no facebook.com/SBTRS oficial, deixa lá a sua pergunta e daqui a pouco, portanto, um especialista vai nos explicar, esclarecer algumas destas dúvidas. Já, portanto, vamos ter aqui uma entrevista. Lembrando que ontem, por volta de 11 horas da noite, foi o início da vacinação. Sabemos que ainda temos poucas doses, mas um passo extremamente importante. Vamos atualizar, inclusive, a distribuição das doses da vacina pelo Rio Grande do Sul. Portanto, fique ligado, daqui a pouco todas as informações. Agora tem um recado muito importante para todos os nossos amigos da Solução Financeira.
2020 foi o ano de dificuldades, aprendizados e superação. E 2021 é o ano da esperança, de recomeço e renovação. E a Solução Financeira está ao seu lado para que o seu 2021 seja o melhor. Já imaginou reduzir a dívida do seu financiamento em até 70%? E tudo que você precisa fazer é uma análise prévia. E se você mandar agora um WhatsApp para o número 983 24 54 80, a sua análise será gratuita. Mas tem que enviar agora, pois é somente para os 30 primeiros que fizerem a solicitação. Livre-se dos juros abusivos, das ligações constantes e principalmente das ameaças de busca e apreensão. Dê valor ao seu dinheiro e ao bem que você conquistou com tanto suor. A Solução Financeira fica na Avenida Benjamin Constant, 1170. Não se esqueça de anotar o nosso WhatsApp, 983 24 54 80. Solicite a sua análise e durma tranquila essa noite. Solução Financeira, a solução que você precisa. Muito bem, gente, a vacina chegou, né? Com atraso, sim, né? Com atraso. Era para ser no meio da tarde, depois final da tarde, depois de início da noite. Aí chegou, portanto, e ela foi rapidamente distribuída aqui em Porto Alegre. E logo que chegou, já foi direto, né? Logo que pousou em Solo Gaúcho, foi direto para o Hospital de Clínicas, onde houve a cerimônia, né, do início da vacinação. Nós vamos conversar agora com o colega Lucas Abate, para ele contar mais para a gente de como tudo aconteceu. E eu chamo junto o colega Glauco Paza para participar aqui comigo, porque foi um dia histórico. É um dia histórico, porque é o início da vacinação. Infelizmente, nós vivemos aí o último ano de muitos dramas, de muita apreensão, de muitas perdas. E, portanto, agora chega a vacina ao Rio Grande do Sul. Lucas Abate, que está lá no Hospital de Clínicas, onde 5 pessoas receberam a primeira dose da Coronavac. Não é mesmo? Lucas Abate, bom dia. Bom dia, André, Glauco e a todos que nos acompanham no palco onde aconteceu esse evento tão importante. No finalzinho da noite, já quase entrando na terça-feira, a vacinação de 5 pessoas. Uma segunda-feira, André, de muita expectativa, muita esperança e também muita espera. Até porque durante todo o dia se teve uma confusão de que horário efetivamente a vacina ia chegar. E aí no finalzinho da noite, por volta pouco depois das 10 horas da noite, em 2 voos, esses 2 lotes de vacinas, 341 mil doses, chegaram ao Rio Grande do Sul ontem à noite, logo após as 10 horas da noite. Essas vacinas foram trazidas aqui para o Hospital de Clínicas e exatamente, André, às 11 horas e 45 minutos da noite, 5 pessoas receberam a aplicação, as primeiras doses aplicadas aqui no Rio Grande do Sul. 5 pessoas, André, porque representam cada um dos grupos de risco que serão priorizados nesta primeira fase. E essas pessoas, esses sortudos, André, são eles: a quase centenária, a dona Heloína Gonçalves Borne, de 99 anos, moradora de um residencial geriátrico. O Jorge Hamilton Roher, de 68 anos, é o médico-chefe do Serviço de Medicina Intensiva da Santa Casa. A Carla Ribeiro, 32 anos, etnia caigangue, é uma indígena. A Joelma Kazimierski, de 48 anos, é uma auxiliar de higienização do Grupo Hospitalar Conceição. E também a Aline Marques da Silva, de 40 anos, técnica de enfermagem da CTI Covid, aqui do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E a Aline, no finalzinho do programa, a gente vai conversar ao vivo com ela para falar também como é que foi. Mas, André, ontem mesmo essas pessoas já deram um depoimento e a gente pode ouvir agora, André, um trechinho do que disse a dona Heloína aos 99 anos, vivendo essa emoção de ser a primeira pessoa imunizada aqui no Rio Grande do Sul. Estou muito bem. Parece que até nem tomei nada. Graças a Deus. Estou feliz, estou muito feliz. Quem disser que não vai tomar, eu recomendo que tome a vacina. Que vale a pena. Sabe, Glauco e Lucas, hoje de manhã eu escutei a dona Heloína falando, mas ela diz que está feliz da vida. Ela se levanta todo dia de manhã, toma um banho, aí vai se maquiar. E ela disse que chegou ontem em casa, disse que dormiu muito bem, disse que está ótima, está se sentindo muito bem, nem braço, nem dor, absolutamente nada. Ela sim está muito feliz, estimulando que as pessoas façam a vacinação. Aí perguntaram para ela assim, mas a senhora não ficou cansada de ter que esperar até tarde? Ela disse, não, eu fiz questão de ir. E estava ela 15 para meia-noite recebendo
recebendo a dose, ela com 99 anos, né, Lucas e Glauco? Querida, né? Tanto tempo Super esperando, vaidosa. Né, Lucas? Tanto tempo esperando, esperar um pouquinho mais até tarde da noite não foi problema, né? E até ouvi, André Glauco, que ela é super vaidosa, né? Que quando ela soube que seria a primeira, que estaria nessa cerimônia, disse que ela já escolheu a roupa, já escolheu a maquiagem, o brinco que ela ia usar. Tudo isso, esse vigor, André Glauco, com 99 anos. Olha que esperança que dá pra gente, que ânimo que dá pra gente para enfrentar tudo isso, que, claro, ainda tem uma batalha dura e longa pela frente. Tá aí a dona... Ela que recebeu, Heloína, ela é leonina, ela faz aniversário de 100 anos agora, dia 24 de julho. E ela diz que está muito feliz porque agora ela tem, assim, muito mais, né, vigor. Ela transmite, assim, uma energia muito grande para todos, inclusive os companheiros onde ela mora, num residencial geriátrico aqui em Porto Alegre. Então, é uma pessoa muito positiva e a gente escutar essa senhora de 99 anos emociona pela coragem, sabe, pela determinação, pelo exemplo de pessoa e estimulando que todos se vacinem. Glauco. André, olha, também exaltar aqui a escolha técnica, porque essas pessoas vacinadas representam muito bem os grupos, como disse o Lucas, né? Não tem aquela questão de, porque é mais rico, porque é mais pobre, porque é político, porque é... Não. É só uma questão técnica, pessoas do grupo de risco realmente que são prioridade, até porque ainda não tem um número suficiente de vacinas, né, André? E outro grupo prioritário são os indígenas, que foram representados pela Carla Ribeiro, que também deu depoimento que a gente pode ouvir agora. A minha filha também pegou. Foi muito difícil para mim. Todos esses dias que eu fiquei, ela tem 7 anos, ficou separada de mim todos os 14 dias. Representar todo o nosso povo. E quero pedir a todo o pessoal, nosso caigangue, todas as etnias, que até quarta-feira a CESAI vai estar disponibilizando nas aldeias as vacinas. Que eles se conscientizem que isso é importante para nós. E antes que perguntem, né, André, por que população indígena? Eu tenho certeza que vai ter gente perguntando. Por quê? Porque o atendimento lá é mais difícil, porque a própria composição orgânica deles pode ser mais suscetível a pegar uma doença como essa, mais vulneráveis, exatamente. É uma questão de respeito, inclusive, André. E ontem, quem fez, a imprensa não pôde participar, foi o próprio governo do estado que montou a estrutura e fez a transmissão. Eu acompanhei pelas redes sociais, a gente de fato se emociona, sabe? Se emociona por tudo que a gente viveu nesse último ano. E o governador Eduardo Leite, que foi também ali, que recepcionou a todos, e foi uma surpresa essas 5 pessoas, até então sabíamos que a primeira seria uma técnica em enfermagem e de repente surgiram essas 5 primeiras pessoas. Ele falou exatamente isso, o governador, que chegou aí a São Paulo ontem, voltou para acompanhar o momento da vacinação, e ele falou muito a respeito da ciência, do valor que tem dentro, né, desta ampola de vacina. Escutem aí. Nosso agradecimento a quem trabalha com a pesquisa, aos cientistas, e que fique claro que nesse estado do Rio Grande do Sul a gente valoriza a ciência, a gente valoriza a pesquisa, a gente acredita nos nossos pesquisadores, nas nossas instituições. O Brasil tem o privilégio de contar com o Instituto Butantan, Fiocruz, uma agência nacional de vigilância sanitária e que enfrenta aqueles que negam a ciência com ciência. Muito bem, daqui a pouco a gente volta, Lucas, Glauco, falando. E olha só, preste atenção, muitas dúvidas surgem nesse momento, é ou não é verdade? Sobre a nossa vacinação, a vacinação de familiares, né? A vacinação dos nossos pais. Então, daqui a pouco a gente vai conversar com um especialista. Nós já temos várias perguntas no nosso Facebook. Vai lá no nosso Facebook do SBT Oficial, deixa o seu questionamento também. Então, daqui a pouco nós vamos esclarecer algumas dúvidas, que são várias, a respeito da vacinação, da vacina. Daqui a pouco trazemos todos os detalhes. 11h53 e atenção, a palavra é audácia. Olha este ladrão de bicicleta. Aqui em Porto Alegre, Glauco Paza. Inclusive, teve ameaças para conseguir roubar essa bicicleta, não é mesmo, Glauco? Esse ladrão aí não perdoa nada, a bicicleta, não perdoa que as crianças estavam junto à mãe. Essa mãe aí estava chegando em casa com os filhos, isso aconteceu na rua Baronesa de Gravataí, aqui no bairro Menino Deus, pertinho da TV, né? Um bairro de classe média,
que tem muitas residências, e a mãe disse que não viu que estava sendo observado, de repente até seguida por este homem. O fato é que, quando eles entraram dentro do condomínio, ele abordou este grupo aí. Você dá para ver aí, ó, que ela tentou fechar o portão, mas ele insistiu. Segundo ela, ele ameaçou com uma arma, embora a imagem não mostre aí que ele está armado, ou seja, procedeu com violência, pegou a bicicleta e foi embora. A mãe insistia para que os filhos entrassem dentro do condomínio, né, com medo, logicamente, da situação. O fato é que ele fugiu, levou a bicicleta. No bairro Menino Deus, que já foi calmo, em alguma outra época foi calmo. A gente sabe que tem a questão de roubo de fios, de veículos e de bicicletas, André. Eles não perdoam nada, né? Não, e olha só, a gente fica olhando as imagens. Para quem está chegando agora, 11 horas e 54 minutos, 11h54, esse foi um roubo, né? Um assalto, né? Na verdade, a gente não sabia se ele estava ali armado ou não. Ele fez a ameaça de botar a mão ali para trás. O momento que a senhora chega em casa com 2 crianças. E esta cena, né, que infelizmente, quando a gente vê a imagem e vê as crianças assim ali, sem saber o que fazer, e a própria reação, né, dessa pessoa, dessa senhora que chegou ali para fora, enquanto que a pessoa ia embora com a bicicleta, quer dizer, isso aconteceu aqui em Porto Alegre. Então vejam, vai responsabilizar essa família que estava chegando em casa, que era de noite. Bom, pelo amor de Deus, as pessoas precisam se locomover, precisam sair, precisam chegar em casa. Agora vejam o cuidado que a gente tem que ter redobrado e mesmo assim, Glauco, não é suficiente. Não é, e dá para ver nos detalhes da imagem as cadeiras de praia, ou seja, essa família estava passeando quando chegava em casa uma das crianças, né, com a bicicleta que esse ladrão acabou levando. Conforme a mãe dessas crianças, o ladrão poderia estar atrás de uma árvore que ela realmente não percebeu se ele estava seguindo, se estava observando. O fato é que é a insegurança nossa de cada dia, né, André? Não, e ele vem, o fator surpresa, tá? Agora é o momento que ele está saindo, mas observem lá no início, tá? É 8h20 da noite. Ele vem, ó, ele atravessa a rua, né? Ah, não, perdão, ele chega aqui pelo lado. Ele chega pelo lado, que eu tinha visto uma movimentação. Não, ele vem caminhando pela calçada como se nada tivesse acontecendo, ó, com nada nas mãos, e aí ele faz a abordagem. Isso 8h20 da noite do dia 15. Vejam só a facilidade, ó, ele põe a mão atrás, como se fizesse uma menção que tivesse com alguma arma, e aí pega a bicicleta e se vai embora. Ninguém vai pagar para ver se ele está armado, né? Ainda mais com os 2 filhos presentes naquela ação ali, né, André? O negócio é entregar a bicicleta, depois ela buscou ajuda, mas não conseguiu recuperar, não conseguiu ver para onde foi esse criminoso levando a bicicleta. Para quem está chegando agora, 11h56, um assalto, né? Uma bicicleta que foi levada de uma família que chegava em casa, quase um pouquinho, né? Eles teriam fechado a porta, mas vai saber o que queria fazer se de fato estivesse armado, talvez mandasse abrir a porta, a família chegando em casa e vem aquela pessoa caminhando disfarçadamente, tranquilamente, como se nada estivesse acontecendo, inclusive com as mãos vazias. E aí ele faz a abordagem na entrada de casa, essa senhora com os 2 filhos. E aí a menina fecha correndo a porta, porque ficou com medo que ele pudesse voltar. Daí, ó, ele chegando em casa. Ah, e aqui, ó, que demora o segundo para entrar, que entra com a bicicleta e aí ele vem por trás. Sabe o que me chama a atenção, André? Ele não tá correndo, ele não tá ameaçando antes. Eu acho de medo que ela fechasse o portão, tá? E daí a ação dele ficaria prejudicada. E a outra coisa que me chama a atenção é que ela saiu depois do assalto aí, tentando gritar para os motoristas que passam de carro ali, mas é aquela história, né? As pessoas às vezes não querem se envolver, tem medo também de ajudar, né? Ela entra rapidamente, talvez para buscar ajuda, avisar alguém, e aí a menina fecha a porta, porque ficam com medo. Sim, ele vem caminhando com as mãos tranquilamente, né? Para mostrar que não tem nada. Agora, é importante mostrar aí, né? O rosto dele tá aí. É importante se fazer o registro na polícia, porque a polícia só investiga, só vai atrás se tiver ali o registro policial. Ah, mas é ladrão de bicicleta? Não importa. Hoje pode ser bicicleta, ontem pode ser que tenha cometido um outro crime. Precisa se fazer o registro, sim. Olha, a gente viu em Viamão a polícia pedindo ajuda, né, Glauco? A ajuda da comunidade para identificar um grupo que assalta de carro. Inclusive, na sexta-feira matou um jovem indo para o trabalho. Isso aqui em Viamão, região metropolitana, um rapaz, né, o Guto, né, o Augusto, cerca aí de 20 e poucos anos, indo trabalhar, foi assaltado. 18 anos. 18 anos, jovem, um guri exemplar.
Roubo seguido de morte. Era de manhã, nós estávamos no ar quando chamamos a imagem que tinha chegado para a gente. Então é muito importante sim fazer o registro, porque hoje é bicicleta, amanhã é a vida da gente. Então, e essa bicicleta, sim, André, tem a famosa bola de neve. Essa bicicleta pode ser trocada por droga, que vai gerar mais violência, e por aí vai. Não para nunca. É importante sim fazer o registro policial. Repetindo, isso aconteceu aqui em Porto Alegre, Glauco. No bairro Menino Deus, na rua Baronesa de Gravataí. É uma rua calma aqui do bairro Menino Deus, quer dizer, calma. Dentro das possibilidades, é uma rua calma, mas aconteceu isso aí na última sexta-feira, quando a família chegava em casa depois de um passeio. 2 crianças e a dona de casa, né, a mãe dessas crianças aí, que acabou sendo assaltada e o bandido levou a bicicleta. Muito bem, 11 horas e 59 minutos, agora 26 graus é a temperatura neste momento e daqui a pouco as imagens de um acidente que aconteceu em Uruguaiana, na fronteira oeste do estado. Vejam só a violência desta batida. Entre carro e moto, inclusive o carro vira, na região central de Uruguaiana. E tem um outro acidente que a gente vai mostrar também, que foi num retorno lá na praia. Olha só aí o carro branco, atenção para esse carro branco, no momento em que vai atravessar. Veja só, aí vem uma moto e vai em cheio desse carro. Daqui a pouco a gente traz detalhes e informações desses acidentes, né, em que condições, circunstâncias que aconteceram. Eu acho que isso aí é no entroncamento, no entroncamento de qual praia ali? Esses retornos que tem, o Glauco me escuta? Nova Tramandaí. Nova Tramandaí, isso tem muito esses retornos. Olha só, Batista. Daqui a pouco a gente traz informações a respeito destes 2 acidentes no litoral e também na fronteira oeste do estado. Muito bem, agora é meio-dia em ponto. Hoje nós vamos mostrar um caso de um comerciante que conseguiu fugir de um ataque. Prestem atenção. Lucas Abate, o flagrante desse crime, ele só foi possível, né, através de uma câmera de segurança. E a gente vê que esses criminosos, o que é um perigo muito grande, extremamente atrapalhados, eles estavam muito nervosos, pelo que mostra, né, a imagem, não é mesmo, Lucas? André, planejaram tudo. Planejaram o momento de entrar, a forma de render, quantas pessoas estariam na oficina e esqueceram, na verdade, se atrapalharam, André, na fuga, com um detalhe importante e graças a essa atrapalhada que a gente consegue mostrar essas imagens. Na hora da fuga, André, um dos criminosos disse para o comparsa: vai lá e retira o equipamento que armazena as imagens de câmera de segurança. Eles queriam tirar para não deixar provas. O que o ladrão fez? Foi lá no escritório, André, e na verdade roubou o modem da internet. Tirou o modem da internet e não o equipamento que armazena as imagens. E graças a essa atrapalhada que a gente tem esse flagrante impressionante de um assalto que aconteceu em uma oficina do bairro Bela Vista, em Alvorada. Os criminosos, André, esperaram um momento ali um pouquinho antes do fechamento da oficina, por volta das 7 horas da noite, um momento que estava só o dono e também um funcionário. Clientes e outras pessoas já tinham ido embora. Passaram o dia todo monitorando e esperaram o momento exato. Entraram os 3, um deles armado, rendeu o dono do local e o terceiro que aparece nas imagens ali, amarrou um funcionário nos fundos da oficina. Disseram que tinha informações, que queriam ir para a casa dele, que fica ao lado, para pegar dinheiro e também uma arma que ele teria em casa. E todo o tempo, André, agindo com muita violência, ameaçando matar, diziam que atiraram na perna dele, que iam dar coronhadas, todo o tempo ameaçando, pedindo que ele entrasse em casa. Lucas, eles estão até discutindo ali, apareceu a imagem, tem um de boné preto e o de vermelho, tá? E aí o de boné preto fica tipo mandando, mas vai pra lá, vai não sei o quê, vai sair daqui, daqui a pouco vai aparecer. Daqui a pouco vai aparecer eles mesmos descoordenados. Aí, ó. Aí a chegada deles, a chegada da loja, os 3 juntos, tá? Aí agora a gente tem a imagem, ó, o momento da abordagem com a arma, momento da abordagem, chegam os 2, aí um tenta fechar a porta e não consegue, ele tenta com um pedaço de ferro baixar a cortina de ferro, ele não consegue fazer isso, né? Enquanto que os outros 2 vão, aí ó, ele tenta baixar a porta, mas não conseguiu, enquanto que os outros 2 seguem ali com aquela pessoa que estava já dentro da oficina lá para o fundo. E agora percebam os 2 atrapalhados. Ali tinha mais um, né? Tinha mais um funcionário. São 2 funcionários, Lucas?
era o dono e mais um funcionário. O dono ele é esse apareceu que ali está na sendo esquerda. rendido. É o primeiro que aparece rendido. Ali, ó. E o funcionário foi amarrado nos fundos da oficina. Tá. André, esse momento que parece que eles estão discutindo, conversando, o que estava acontecendo? Olha lá, só um pouquinho, deixa eu só mostrar ali, ó. Lucas, só um pouquinho, só ali, ó, bem na esquerda aqui, ó, tá o outro funcionário que tá rendido, ó. A gente quase não consegue enxergá-lo, mas ele tá no cantinho. Tá aí mais uma vez o momento que eles chegam, né? Momento da abordagem, que eles entram na oficina, onde há duas pessoas. Aqui está o primeiro, que está de costas, está de branco. E a gente vai enxergar bem ali para o lado esquerdo do seu vídeo. Em seguida, vai aparecer o outro funcionário, que depois foi levado mais para o fundo da loja, né? Para o fundo desta oficina. Ó, ele está na parte esquerda do vídeo, mais em cima, esse segundo funcionário. E agora o Lucas vai explicar para a gente, né, o porquê. Ali, ó, tá aquele, ó. Daquele, tá vendo aqui, ó? Conseguiram ver? Conseguiram ver? Conseguiram observar? Com as mãos pro alto, né? Ele tá bem na quina aqui do carro vermelho, ele vai aparecer ali, ó. Ele vai aparecer em seguida. O que acontece que eles discutem, hein, Lucas? Os dois criminosos, um chega a dar um empurrão assim no ombro, vai pra lá, vai pra lá. O que acontece nessa hora? André, um deles, o que estava com a arma, dizia a todo momento para o empresário, para a vítima, queria matá-lo. Dizia assim, eu vou atirar no teu pé agora, eu vou dar uma coronhada em ti. Dizia que esse armado agia com muita violência. E o outro, que não estava armado e que até empurra ele, de certa forma, coloca a mão no ombro, ele dizia, não atira, senão vai atrair a polícia e vai estragar o nosso assalto. Vamos terminar o assalto e se tiver que atirar, atira depois. Então era essa discussão que eles estavam tendo. O armado queria atirar no comerciante dentro da mecânica, da oficina, e o outro estava impedindo. Então, por isso que teve essa espécie de confusão, parece algum bate-boca até que tem entre esses dois criminosos. O que é um perigo. Um deles queria atirar, ferir o mecânico. Não, e isso mostra o quê? Uma desorganização deles ali no crime, né? E isso é muito perigoso, porque é nessas horas que começam as discussões entre os criminosos e sabe-se lá o que são capazes de fazer, né, Lucas, Glauco? Perde o controle, né? E esses criminosos atrapalhados, inexperientes, às vezes que parecem, são os considerados pela polícia os mais perigosos, os mais instáveis, que podem atirar a qualquer momento. Então, esse mecânico passou por um momento muito complicado, ali com bastante medo por causa dessas ameaças, presenciando essa confusão entre esses dois criminosos. A partir dessa discussão e no momento que eles decidiram que não iam atirar nele, André e Glauco, os criminosos disseram, vamos então para tua casa, a gente sabe que tu tem dinheiro lá dentro. E a casa dele fica ao lado da oficina mecânica. Eles foram até a casa e o mecânico pegou a chave errada para tentar enganar esses criminosos. Foram até a frente da casa, não conseguiu abrir, ele disse, preciso voltar na mecânica. E foi nesse momento em que eles retornaram para a mecânica que ele fugiu, correu e aí aparece na cena os disparos feitos por esses criminosos em direção ao mecânico, que por sorte não atingiram ele. Mas viu que risco, hein, André? Não, e todo cheio, ali o momento do tiro, percebam? Ó, a gente consegue ver o clarão ali do tiro e vê que um sai correndo e vai um cachorro atrás, viu? Um cachorro sai atrás, correndo atrás de um deles. Aí o momento do tiro... aquele é o dono. Aquele é o proprietário, tá certo, perdão. É que a gente vai junto, né, tentando compreender. E então o cachorrinho certo era o cachorrinho dele que estava do lado de fora e acompanha. A hora que ele Mas ele poderia ter levado um tiro ali, né? Não, tanto é que ele atirou, né? O criminoso atirou. A gente enxerga pelo menos um tiro, mas acho que foram 2 tiros, né, Lucas? 2 tiros, André. E esse cachorrinho que está na rua não é o cachorro dele, mas os cachorros dele ajudaram. Ele disse que os cachorros que ele tem 3 cachorros dentro de casa. Quando ele colocou a chave no portão, os cachorros começaram a latir bastante, são cachorros grandes. Olha, e ele disse, olha, se a gente entrar pela frente, os cachorros vão pegar, os cachorros são brabos, vamos entrar pelos fundos. Foi essa desculpa que ele usou para dar a volta, para pegar outra chave e para entrar em uma suposta entrada pelos fundos. Então os cachorros dele, que não aparecem nas imagens, mas
estavam dentro de casa ajudaram esse comerciante a conseguir fugir dos criminosos. Sempre lembrando, é um risco, né? Correr um risco muito grande em diversas situações, até porque os criminosos, a gente pôde perceber que eles estavam meio sem saber para que lado iam, não é verdade? Sem saber para que lado iam seguir. Já no início, o momento em que um tenta fechar a cortina ali, o portão, e não consegue, né? Já começa por ali. Depois, lá dentro, a discussão entre eles, né? E depois, nesse momento da saída, que ele conseguiu fugir, né? Enganando. Tá aí, ó, o momento da abordagem. Esse senhor ali de branco levanta as mãos, os três anunciam ali o assalto. Repetindo, isso aconteceu aqui em Alvorada, região metropolitana. Um tenta fechar a porta da loja, não consegue. Ele não consegue, ó, ele tenta puxar e não consegue. E aí vão os outros dois criminosos para o fundo da loja com o proprietário. E aí o que acontece nesse momento, Lucas? Porque ali, ó, à esquerda a gente vê que tem uma outra pessoa dentro. Também era vítima. Nesse momento em que eles estão junto a um carro vermelho, o que está acontecendo? Que tipo de negociação está acontecendo, Lucas? André, o criminoso com a arma, com a pistola, ameaça a todo momento o dono da oficina, a vítima, dizendo que vai atirar na perna dele, dizendo, ó, passa o dinheiro agora, abre a tua casa, se não te vai atirar, a gente vai bater em ti, a gente vai te matar. E ele dizia que ia atirar naquele momento. O outro criminoso, que não está armado e que está mais próximo ali, diz para o ladrão, diz assim, não atira agora. Se tu atirar agora, vai estragar o nosso assalto, vai estragar o nosso esquema. Espera para atirar. Então era essa negociação, essa conversa ele mostrava o que estava telefone, tendo, né, Lucas? entre esses dois criminosos. Pois é, chama atenção isso, né? Ele mostrava o telefone, a vítima mostrava o telefone. Eu não sei qual era não sei se tu sabes o porquê, se ali teria alguma imagem de alguma câmera de segurança da própria residência, né? Já que ficava ao lado da residência dele. Tu sabe o que ele poderia estar mostrando para os criminosos, Lucas? André, o que ele mostrava não, mas os criminosos levaram o telefone dele e também do funcionário que estava no local. Mas as imagens de câmeras estavam sendo guardadas em outro local, que eles tentaram até roubar depois, mas roubaram o equipamento errado. Mas com relação ao celular, ele não chegou a nos relatar. Disse apenas que os criminosos pediram o celular, provavelmente pediram para desbloquear o celular e levaram o aparelho dele e o aparelho do funcionário. Fica uma pergunta aí, André. Será que eles conheciam mesmo este proprietário dessa oficina? Já que afirmavam, né, que ele queria dinheiro. Afirmavam que sim, mas na hora de acessar a casa, por exemplo, eles não sabiam que tinha cachorro e que os cães poderiam ser bravos, né? Então é mais uma interrogação aí nessa questão. Aí. Ó, esse momento aí, parece que o de boné vermelho, ele dá um soco. Por isso é reprimido pelo outro, Ele né? dá um soco, né, Lucas? Ele dá um empurrão, um soco. Olha ali, ele deu um soco. Ele deu um soco na vítima. Deixa a sequência agora para ver o que é. Olha aí, ó. Ele deu um soco. Aí a hora que ele pega e empurra depois do soco, o parceiro disse bem que vai sair daqui. Bom, daqui a pouco a gente vai ter a reportagem com outros detalhes e informações, repetindo esse ataque, esse assalto que aconteceu em Alvorada, um risco muito grande aí para as vítimas. E daqui a pouco a gente traz detalhes e informações. Agora, 12:11, 26 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. Você tem dúvidas sobre a vacinação? Tem dúvidas sobre a vacina? Quem pode tomar? Quem não pode? Qual é o grupo de risco? Toma a primeira dose? Quando que é a segunda? Vários questionamentos, várias dúvidas, e por isso nós vamos daqui a pouco conversar com um especialista exatamente sobre a vacina e a vacinação. O que você quer saber sobre a imunização? Vai lá na nossa página do Facebook, deixa lá a sua pergunta, a sua dúvida, colabore com a gente, participe e acompanhe em seguida, portanto, esta entrevista. Atenção para essa imagem aqui, olha só, o momento de um acidente que aconteceu no litoral norte do estado. Que acidente, explica para nós como que aconteceu. Ali a movimentação grande, nossa, a batida desta moto no carro branco é uma coisa assustadora, assustadora. E temos muito desses retornos aqui no litoral, Glauco. Tem, e com possibilidade de acidente em muitos deles. Nesse caso aí, Nova Tramandaí, a gente está vendo aí, é quase uma coisa de dublê de cinema, né? Simplesmente bateu esse condutor da moto no carro que fazia a conversão à esquerda. Acontece o seguinte, ó, esse carro queria fazer a conversão, os outros motoristas pararam em cima da pista, só que o piloto da motocicleta não parou e dá para ver também que ele não vinha em baixa velocidade, não. Acabou se chocando contra este carro aí. Nós consultamos, inclusive, as autoridades de trânsito, né?
quem atravessa a rodovia teria que dar a preferência para quem está nela. Ou seja, teria que ser a preferência do motociclista. Só que ele não atentou ao fato de que os outros estavam parados para que este veículo, gentilmente, né, pararam para que esse veículo fizesse a conversão, né? Ou seja, tem uma irregularidade, mas também tem uma falta de atenção. E outra, o pedestre não deve atravessar ali, tá? Fica também a dica aí. Aliás, esses cruzamentos são extremamente perigosos. Você vê que não tem sinalização, não tem semáforo, né, André? Sabe que em Brasília, a capital federal, tem muito o que eles chamam as tesourinhas, né? As tesouras, que são pequenos viadutos, pequenas trincheiras. Lá tem muito disso, que é o que facilitaria aí, por exemplo. Só que é algo que é bastante caro de se fazer, mas seria uma solução para deixar a pista liberada. Nós temos uma campanha do Detran que está aí até agora, eu acho que ela ainda está no ar, dizendo, né, eu me coloco no seu lugar e você se coloca no lugar do outro, né? A gentileza do trânsito. O problema é que em algumas situações, olha o que acontece. Aquele carro parou para deixar o branco cruzar e às vezes quem vem atrás, Glauco, não percebe o que está acontecendo. Né? Não estou nem dizendo quem está certo e quem está errado. Agora, por isso que tem que ter um cuidado muito grande. Às vezes, o que acontece? Alguém para alguém passar na faixa de segurança e a pessoa vem do lado, não se dá conta e vai embora. Sabe o que eu noto também em cidades, por exemplo, como Gramado, Santa Cruz do Sul, o pessoal para na faixa de segurança. Sim. E quem é de fora, às vezes, olha, é um risco muito grande, porque as pessoas não estão acostumadas e aí passam direto na faixa. Eu vi esse final de semana aí quase um atropelamento, André. Isso é muito comum de fato e a Gramado é uma das cidades que se tornou, né, símbolo de respeitar, né, como se precisasse disso, né, de ser uma coisa tradicional. A faixa de segurança é onde se tem a segurança para a pessoa atravessar a rua, tem que se ter cuidado sempre, né? Agora tem essas situações, a pessoa para deixar o outro atravessar e o de trás não entende o que está acontecendo, acho que a pessoa simplesmente parou, mas não, tem que parar também, tem que diminuir neste caso. E presta atenção, desculpa, André, te interromper, mas presta atenção no movimento. É um movimento grande ali, é muito carro passando e pedestre passando, que divide o espaço ali também, né? Aí mistura moto, bicicleta e é o perigo vezes, sei lá quantas vezes. E a gente tem as informações, como é que está sobre A gente está buscando mais informações, ele foi socorrido na hora, até porque o movimento, neste caso, aí ajudou, né? Os ciclistas se ajudam muito, né? A gente vê que um ciclista logo para e vai ajudar. Mas às vezes até ajuda de forma errada, né? Porque a gente sabe que nessa situação aí, o ideal é manter a vítima naquela situação, naquela posição até que venha o socorro, né, André? Não, mas às vezes até para ajudar no trânsito, né? Para proteger, né? Até a chegada de... Eles se ajudam muito, isso é impressionante da gente ver. Portanto, o acidente que aconteceu no litoral norte, a gente vai acompanhar e saber detalhes. Agora, ele dá quantas voltas no ar, hein, ô Glauco? Pois eu estava tentando, eu acho que no mínimo 2 e ele cai em cima do carro antes de cair no chão, né? Sim, exatamente. Ó, lá vem ele. Ele já está caído. Só rapidamente, antes da gente trocar de assunto, vamos ver se dá para perceber isso. Ó. Ele vem, ele dá pelo menos umas 2 voltas. Ó. Lá vem a moto por trás. Lá vem a moto por trás em seguida e bate dá umas 2 voltas e cai em cima do carro. Bom, daqui a pouco a gente vai continuar acompanhando para trazer as informações. E em seguida tem um acidente na fronteira oeste. Né? Na fronteira oeste do estado, que a gente vai mostrar também um acidente em que um carro chegou a capotar. 12:16, olha só. E teve perseguição policial na noite passada em Tramandaí. Lucas Abate explica pra gente o que aconteceu nesta perseguição, nessas horas que a gente vê, né? O risco também, né? Que é para todo mundo, os próprios policiais, a população que está em meio a essa perseguição, né, Lucas? E é uma perseguição, André, que, como a gente vê nas imagens, envolveu várias viaturas da Brigada Militar. Esse carro branco que a gente vê nas imagens é o carro roubado que estava sendo dirigido por um criminoso. Esse criminoso, André, havia recém baleado uma vítima, atirado em uma pessoa para levar o veículo. A Brigada Militar foi avisada através do 190 e começou a perseguição na rua Amâncio Amaral. Foram alguns quilômetros de perseguição em alta velocidade, houve inclusive troca de tiros até esse ponto onde a gente vê essas imagens da perseguição em uma avenida de Tramandaí. A Brigada Militar um pouco mais à frente conseguiu interceptar esse veículo, conseguiu prender o criminoso e com ele apreendeu um revólver calibre 38 que foi utilizado
por ele nesse assalto. Essas cenas, André, que aconteceram em Tramandaí, no litoral, na noite passada. E a gente tem uma outra perseguição com imagens impressionantes também. Olha aí, que aconteceu gente. Lucas, olha só, para a imagem aí um pouquinho, para a imagem. Para a gente ter uma ideia do que é uma perseguição. Isso aconteceu entre Porto Alegre e Viamão, foi ontem à tarde. Percebam o risco. A gente se sente como se estivesse na carona ali do policial em cima da moto. Vejam o que eles fazem. Pode continuar, Lucas, eu só queria chamar a atenção para isso, que a gente vai pegar uma carona aí com o policial. Olha aí, olha só entre os carros. Aquele carro prata aí é o que estava sendo perseguido. Essa perseguição aconteceu, na verdade, no dia 11 de dezembro e foi divulgada, essas imagens foram divulgadas ontem à tarde pela Brigada Militar. Mas mostra a dimensão, os riscos envolvidos em uma perseguição policial. Essa câmera está no capacete de um policial militar. É uma perseguição que se estendeu por vários quilômetros também por ruas de Alvorada e também Viamão e terminou na região do bairro Santa Isabel, quando esse carro quando o criminoso perdeu o controle do veículo, bateu ali no meio-fio, furou um dos pneus e não conseguiu mais fugir da Brigada Militar. Mas olha, envolve várias motocicletas, vários policiais e que em alta velocidade, por vezes até passando por corredor de ônibus para conseguir localizar, conseguir prender esse criminoso. Esse foi o início. Repetindo, aconteceu em dezembro, mas ontem que foi divulgado. Vejam só os detalhes. A viatura policial, esse já está no finzinho, mas tem uma... A gente que viu a imagem, né, maior da perseguição, foram diversos quilômetros. Esse fugitivo aí colocou em risco a vida de muitas pessoas nesse trajeto. Bom, os policiais passavam entre carros, né? O que a gente costuma dizer, tiravam um fininho. E a gente, de fato, se sente em cima da moto como se tivesse acompanhando, como se tivesse ali. É impressionante o que faz a nossa polícia e a gente vê tantas perseguições que acontecem e não tem a noção. E ali a gente pôde ter, né, a noção do que foi uma perseguição. Porque esse rapaz aí, ele fugiu, não queria nem saber. Você viu que ele quase bateu na casa ali nessa última curva que ele fez ali, até o momento de ser pego. Ele botou muita gente em perigo, realmente. Né? Não, agora imagina, a perseguição que entre Porto Alegre e Viamão, quantos quilômetros? Quantos quilômetros são? São quantos quilômetros? André, só de imagem completa... Só na imagem completa são 9 minutos de gravação que os policiais estão perseguindo. Então imagina, quase 10 minutos perseguindo em alta velocidade esse criminoso. E o que a gente tem que destacar também aqui é a habilidade desses policiais em cima da moto, porque um policial, quando está numa perseguição, ele tem que se preocupar com o criminoso que está fugindo, tem que se preocupar se pode ou não tomar um tiro e principalmente se preocupar com outras pessoas que não tem nada a ver com isso. Já o criminoso não, o criminoso se preocupa só com ele, só com fugir, se tiver que matar, se tiver que bater em alguém, não se importa. Mas os policiais têm que cuidar do entorno todo e isso exige muita habilidade. Bom, agora eu convido... treinamento, né? Sem dúvida. Convido todo mundo para pegar carona e vamos acompanhar junto com o áudio esta perseguição. Para, tio! Para, tio! Ele vai embora. Encosta, tio! Encosta! Deita no chão! Deita no chão! Deita no chão! Deita no chão! Deita! Deita no chão! Deita no chão! Pelo visto, e ele tava sozinho. Tu quer dar pinote na Rocan? Tá aí, feita a mobilização.
Agora, o Glauco, quer ver, ô Lucas? O Glauco conhece essa. Tu lembra do cinema 180 graus? Lembro. Era um cinema que existia, né? O início da terceira dimensão, que as pessoas assistiam em pé e tinha uma montanha-russa. E a gente ficava assim, ó, na montanha-russa, ó. Fazendo movimento. A sensação que eu tenho é a mesma, como se eu estivesse na moto. A hora que eu estava assistindo, quando a gente recebeu essa imagem, eu cheguei a ficar enjoado. Só que lá era fantasia, aqui é o mundo real. Né? Mas a gente olhando ali no vídeo, acompanhando com o policial, a gente de fato imagina, sente o que os policiais sentem nesse momento, porque passa entre carros, cruzamentos, contramão. E eu acho que ele só parou também porque furou um pneu. Não, ali, o carro não tinha mais condições. Não tinha condições. Porque esse já é o final, né? Olha aí mais uma vez o final. Esse é o último trechinho, vamos escutar de novo. Olha ali, aí a batida, quase que a batida final. Encosta, tio, encosta. Encosta. Deita no chão, 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 deita no chão. Ao mesmo tempo, a gente vai chamar o Guilherme Roquette, o nosso colega Guilherme Roquette, todos nós conhecemos ele bastante pelo interesse dele por automobilismo. É formado, inclusive, tem formação mecânica e entende muito bem disso. Agora, Guilherme, o que a gente percebe, não é que seja nenhum mérito não para o criminoso, porque não tem mérito nenhum, mas a gente vê que ele tem alguma habilidade ali para dirigir o carro, para fugir, né? Ou é desespero? Exatamente, mas assim, olha, a polícia, ela vai atrás. Agora, o policial, ele tem uma preocupação, obviamente, muito maior, porque ele tem que proteger vidas, ele tem que seguir o carro, ele tem que imobilizar. Quer dizer, existe algum treinamento específico para um profissional assim? Eu digo aí o profissional, o policial, né? Não pode ser qualquer habilidade de dirigir moto. Tem que ter um treinamento, não tem? Pois é, André, exatamente. Ô, André. A Brigada Militar, ela passa por constantes treinamentos. Vocês estão me ouvindo aí, gente? Eu não estou conseguindo ouvir vocês. Pode falar, estamos ouvindo. Deita no chão. Tá, então é que tá o retorno bem alto aqui. Mas, assim, a Brigada Militar, ela passa por um treinamento muito grande. Os próprios policiais são realmente treinados, e tanto para dirigir as viaturas de tanto carros, quanto para dirigir as motos. E o mais interessante, André, é a gente avaliar o seguinte: o policial militar, ele é o único nessa situação que mede o risco, que avalia, inclusive, se algum carro vai se atravessar na frente, se algum outro pedestre vai se atravessar, ou alguma criança. E o bandido, nessa hora, ele não está pensando nisso, ele está pensando em fugir. Se ele bater o carro, se ele fizer qualquer coisa, não vai ser, ele não tem nada a perder. Quando a Brigada Militar comprou essas viaturas mais novas, os Toyota Corolla, que vieram com câmbio automático, foi feito inclusive um treinamento para os policiais para que eles pudessem conduzir esses automóveis de uma forma mais segura e extraindo o melhor possível deles, já que não tem que fazer marcha. Outro caso também foi em Canoas com as picapes. Deita no chão, deita no chão. O que a gente percebe é que eles, a vida deles, né, está em risco ali dos policiais. Porque cada situação, cada cruzamento em alta velocidade, passa por corredor de ônibus e volta para a pista principal, aí eles se dividem. Né? Daqui a pouco um motorista pode se assustar, né, de carro durante a perseguição, pode cortar a frente de um policial. Quer dizer, são várias situações aí, sucesso com a prisão desse homem que estava em perseguição. E tu vê, é uma pessoa de um risco muito grande, né, Lucas? Porque ele estava pronto para provocar o que fosse necessário, mas ele queria, de fato, era desaparecer. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Lucas Abate, meio-dia, 27 minutos. Está aí perseguição entre Porto Alegre e Viamão. E olha só, uma pessoa morreu num acidente entre um carro e uma moto. Foi lá em Uruguaiana, nesse cruzamento Glauco Paza. Alta velocidade, a gente percebe aí, né? É a região central de Uruguaiana, será? Isso, André. É na região central. Infelizmente, ocorreu uma morte aí nesse acidente que aconteceu na noite de domingo, na rua Santana, no cruzamento com a General Câmara.
5 pessoas ficaram feridas originalmente neste acidente aí. Vanderleia Paim, de 41 anos, Rodrigo Pereira da Costa, de 38, Ângela Brum, de 32 e 2 menores de idade, uma de 13 e outra de 12 anos. O veículo dirigido por Rodrigo colidiu com a motocicleta conduzida por Vanderleia. Todos os feridos foram encaminhados ao pronto-socorro, mas a Vanderleia não resistiu aos ferimentos e morreu durante a madrugada. A moto vinha pela preferencial, André. O semáforo, ele existe naquele local ali, mas estava no amarelo piscante, naquele sinal intermitente. Aí vale a lei de trânsito, tá? Mas aí todo mundo tem que parar nessa situação. E dá para ver na imagem que os dois vinham em relativo à velocidade e piorou ainda mais um acidente que acabou sendo fatal para a Vanderleia. Antes da gente continuar falando desse acidente, já quero chamar a atenção de todos. Em seguida, vamos conversar com um especialista. A gente vai esclarecer diversas dúvidas sobre a vacina e a vacinação. Em seguidinha, a gente vai esclarecer. Portanto, lembrando que a vacinação no Rio Grande do Sul começou ontem, quase meia-noite. Nós tivemos aí as primeiras 5 doses dentro do Hospital de Clínicas em Porto Alegre. Voltando à imagem para esse acidente que aconteceu em Uruguaiana, eu não sei o que acontece. Muito no interior a gente vê esse tipo de situação. Não sei se é porque tem menos movimento. Eu soube de uma história lá de Seberi no final de semana, 12 ou 13 pessoas dentro de um carro. De um carro só, né? Dentro de um carro só. E aí o motorista deu no pé também, porque várias pessoas ficaram feridas, inclusive com crianças. Agora, assim, no interior, eu não sei se tem aquela sensação de que é tudo mais tranquilo, né? Menos policiamento. Quer dizer, num cruzamento, mesmo sendo em Uruguaiana, que horas era da noite? 22h42, ou seja, faltavam 18 minutos para as 11 da noite. Num domingo, né? Num domingo tem que parar, porque é uma moto que venha, é um carro que venha, é o suficiente para provocar uma tragédia como Vamos dar de novo uma olhada na imagem, porque você vai prestar atenção que um carro para lá, ó. Tá vendo, ó? Um carro parou, porque a preferencial era da moto, só que o veículo branco não parou, seguiu andando na velocidade normal e aí acabou batendo nessa motocicleta aí que teve então a vítima fatal. Bom, em seguida a gente volta a falar mais desse acidente para analisar um pouco mais as imagens. E agora eu quero que todo mundo se prepare porque a gente vai esclarecer as dúvidas sobre a vacinação. Aliás, as dúvidas são várias, né? Todos nós temos as dúvidas sobre a vacina e sobre a vacinação. Mas aqui no SBT Rio Grande, a gente trabalha justamente para ajudar vocês a entenderem tudo sobre como que ela funciona, como que vai ser o processo daqui para frente. E é por isso que a gente em seguida vai conversar com o médico infectologista, Dr. Fabiano Ramos, que é um dos coordenadores do processo, né, de testagem da Coronavac aqui no nosso Hospital São Lucas da PUC. Eu quero saber se o Dr. Fabiano me escuta bem. Dr. Fabiano, boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, Glauco. Boa tarde a todos. Muito bem, doutor Fabiano. A gente vive aí um momento, né, histórico aqui no Rio Grande do Sul e nós temos muitas dúvidas a respeito desse processo de vacinação, inclusive com a participação de muitos dos nossos telespectadores através das nossas redes sociais. A gente vai já colocar a primeira pergunta aí de um telespectador que foi lá nas redes sociais. As pessoas, elas... Aí, ó, a Fran Martins pergunta, a vacina também funcionará em crianças? Vejam só como as dúvidas, elas são muitas e como que isso deve acontecer, doutor, então, a partir de agora? Nesse momento, nós não temos dados sobre as vacinas em crianças, né? Até pelo caráter emergencial, todas as vacinas foram testadas no público adulto. Então, possivelmente vão estar iniciando alguns estudos com todas as vacinas, já tem informações de estudo da vacina da Pfizer, a Coronavac também está se programando para iniciar estudos em criança, mas nesse momento não vai acontecer a vacinação infantil até que se tenha algum dado sobre essas vacinas. Até porque uma vez, né, doutor, a gente atingindo um determinado nível da população vacinada, automaticamente a circulação do vírus, ela vai diminuindo, né? Então, por isso que é priorizado justamente o público mais suscetível, o pessoal da linha de frente, as pessoas idosas, as que têm comorbidades. Vamos a mais uma pergunta, doutor, de um telespectador que foi lá nas nossas redes sociais, a Luana Paim. Gestante poderá receber a vacina?
Essa é uma pergunta também que se faz todo dia. As gestantes, obviamente, elas não são incluídas em estudos. Porém, as vacinas sendo seguras, né, e especialmente posso responder pela Coronavac, sendo uma vacina de vírus inativado, é uma vacina que pode ser aplicada em gestante, né, assim como por exemplo, da vírus da gripe, o vírus influenza. Porém, esses dados também em estudo ainda a gente não tem. Isso a gente tem comentado que será uma definição com o seu médico, é uma questão de risco-benefício receber ou não a vacina, mas é uma vacina que tem tudo para ser bastante segura nas gestantes e nas mulheres que estão amamentando. Eu estava escutando hoje a Glauco, um especialista da Anvisa, um dos diretores, aquele que no domingo apresentou o PowerPoint. A Anvisa também tem vários questionamentos a respeito da Coronavac. E por isso, assim, tem essa liberação que é emergencial, e aí para o registro é um pouco mais demorado. Essa fase do registro é justamente a fase que vai responder dúvidas como essa questão de vacinar gestantes. Também pudera, né, André? Uma vacina, às vezes, demora 5, 10 anos para ser concluída, então, todo o estudo. Né? Emergencialmente foi liberado para os grupos, né, de fato, de risco. E agora, então, para o registro, não é, doutor? É que esses questionamentos, talvez, eles venham à tona. Exatamente. Venham à tona justamente porque agora o período de registro, é um período maior de avaliação. Isso, em relação à Coronavac, nós vamos ter um acompanhamento de pelo menos 1 ano de todos os participantes do estudo, né? E, obviamente, pessoas com algum tipo de imunossupressão, por exemplo, em quimioterapia, as próprias gestantes, apesar de a gente saber que é uma vacina bastante segura, né? Nos estudos essas pessoas elas não foram incluídas. Certo. Então, com o passar do tempo é que a gente vai entender melhor também como essa vacina ou essas vacinas vão se comportar em determinadas pessoas com outros fatores de risco ainda não estudados. Muito bem, nós estamos conversando com o médico infectologista, Dr. Fabiano Ramos, que é um dos coordenadores do processo de testagem da Coronavac, inclusive no Hospital São Lucas aqui da PUC. E estamos esclarecendo dúvidas dos nossos telespectadores. Está com dúvida? Vai lá na nossa página do Facebook e deixe a sua dúvida, o seu questionamento. O Gabriel França, quem é do grupo de risco que tem alguma doença, poderá se vacinar agora, doutor? É a pergunta do Gabriel França. Nesse momento, não. Né? Nesse momento, são incluídos, então, os profissionais da área da saúde, os idosos acima de 75 anos ou os que vivem em casas geriátricas, né? Os indígenas e quilombolas. Né? Nesse momento, nessa primeira fase de vacinação, outras doenças não estão sendo contempladas, mas serão certamente em breve. Inclusive, mas, André... Inclusive, doutor, tem uma pessoa pergunta assim, a primeira dose pode ser da Coronavac e a segunda dose pode ser de Oxford, ou se tivermos outra aí da Pfizer, isso vai ser possível? Não, isso não é possível. A ideia é que se mantenha a vacinação completa de cada vacina. Certo. Né? Certo. Meu colega, o Guilherme, tem uma pergunta para o senhor e depois o Glauco também. Guilherme Roquete. Bom dia ou boa tarde agora, doutor. Parabéns pelo trabalho também de toda a equipe aí no Hospital São Lucas. Eu falo até aqui pertinho do senhor, na Avenida Ipiranga, em frente ao Centro de Distribuição das Vacinas. Doutor, eu queria saber o seguinte, tem muita gente que já teve o coronavírus, daqui a pouco teve até sintomas leves, não sentiu muita coisa, acha que já está imunizado. Essas pessoas, quando tiverem possibilidade, depois que chegar a vez delas, elas devem também se vacinar? Qual é a orientação que o senhor passa para essas pessoas? Sim, todas as pessoas devem se vacinar, Guilherme. Inclusive, no estudo da Coronavac, num determinado momento do estudo, foi liberado para as pessoas que também já tiveram Covid-19 previamente. Isso para tentar, então, entender
como mais próximo da vida real essa vacina vai se comportar, né? Esses dados ainda totalmente a gente não tem, mas quem já teve deve ser vacinado quando chegar o seu momento, sim. Glauco. Doutor, só sobre esse período entre a primeira dose e a segunda, isso acontece em todo mundo, é o mesmo período e ele não pode ser encurtado se for um caso de extrema necessidade ou isso não surte efeito? No estudo, boa pergunta, no estudo, esse tempo ele já foi encurtado, exatamente porque a gente tinha que ter uma resposta mais rápida do período de vacinação e nós estávamos trabalhando com um público da área da saúde que estava muito exposto. Porém, o que a gente sabe, até dos estudos de fase inicial, quando se tem uma janela de vacinação, né, um período de vacinação um pouco mais prolongado, até 28 dias, parece que os anticorpos são maiores, são produzidos mais. Então, a ideia é que se mantenha, então, esse período de até 28 dias. Num caso extremo, né, de necessidade de ser vacinado mais rápido, pode ser feito e foi o que foi estudado, com um intervalo de 14 dias. Bom, doutor, a gente tem ainda muitas questões. Por exemplo, muita gente diz assim, ó, não te preocupa, eu já tive a Covid. Agora, é importante o senhor alertar que essas pessoas que tiveram, elas não estão imunes, até porque a gente já viu casos de reinfecção. Então, é importante as pessoas se manterem, na verdade, em alerta. E para a gente encerrar, doutor, eu queria ver como é que está a pesquisa da Coronavac aí nos profissionais da área da saúde da PUC. Tem sido positivo, porque já tem alguns meses que os profissionais estão sendo vacinados, voluntários. Como é que está sendo a resposta da Coronavac aí nesta comunidade aí do hospital? A resposta muito boa, André. E, na verdade, os dados individualmente de cada centro a gente não tem. Todos esses dados eles foram compilados junto com os outros 15 centros de pesquisa do Brasil. É importante até destacar que nós vamos começar também a vacinar os voluntários que receberam placebo. Então, lembrando que é um estudo que envolve vacina e envolve placebo. Então, a gente deve ter em torno de uns 600 voluntários que receberam placebo. No total, são 1.335 voluntários, né? Então, talvez a metade aí tenha recebido placebo. E nós vamos fazer isso, talvez ainda iniciando hoje ou amanhã. Estamos esperando uma liberação da Anvisa. A gente está recebendo muitos questionamentos aí através dos nossos contatos e é importante deixar claro para todos os voluntários que nós temos essa responsabilidade de vacinar todos os placebos e quem recebeu, né, a dose de placebo, e vamos fazer isso ao longo dos dias agora também o mais rápido possível. Bom, eles já estão sendo orientados também que muita gente não recebeu a vacina, ela recebeu o placebo, que é não tem função de fato nenhuma. Então essas pessoas vão começar a ser orientadas agora, vão ser avisados, o que você tomou foi o placebo, o que recebeu foi o placebo, mas está garantida, portanto, a vacina para essas pessoas. Não dentro dos seus grupos, né, doutor? Elas vão receber mais imediatamente, com mais rapidez, é isso? Como são profissionais da área da saúde, né, todos poderiam também ser disponibilizados nas suas instituições, mas obviamente é muito importante que todos se mantenham no estudo para que a gente acompanhe todos e entenda como essa vacina se comporta ao longo aí de um ano. Dr. Fabiano Ramos, coordenador, um dos coordenadores, na verdade, do processo de testagem no Hospital São Lucas da PUC, médico infectologista, muito obrigado pela conversa com a gente e daqui a pouco a gente vai trazer mais esclarecimentos sobre o processo de vacinação. 12h, 41 minutos, a gente volta a falar sobre aquele ladrão de bicicleta que atacou aqui uma família quando chegava em casa, bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Glauco Paz, imagina um susto dessa família sendo pega de surpresa, como acontece na maioria dos assaltos, né, Glauco? Pois é, isso aconteceu na última sexta-feira, quando a família chegava em casa, na rua Baronesa do Gravataí, aqui no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Eles foram assediados por este homem que passava na rua,
A mãe dessas crianças disse que não percebeu nada, nenhum movimento, nem que ele acompanhava, nem que ele podia estar escondido ali. E ele, então, obrigou com que eles abrissem o portão, ou não fechassem, na verdade, e levou a bicicleta. Fez ameaças e disse que estava armado, embora a gente não consiga ver isso na imagem da câmera de segurança do prédio, André. Agora, o que é importante é as pessoas, primeiro, fazerem o registro policial. Sabe que uma vez eu soube e eu vi, inclusive, o depósito de uma delegacia de polícia, Glauco, com diversas bicicletas, lá em São Leopoldo, já faz um tempo. Por isso que eu não sei como é que está hoje essa situação. Porque as bicicletas, elas só são devolvidas primeiro que se faz o registro policial. Então, tinha um depósito, muitas bicicletas roubadas lá aguardando a espera, né, dos proprietários. Mas, claro que tem todo um processo para isso. Agora, o que a gente sempre diz, o roubo aqui é de uma bicicleta, mas não dá para amenizar, não. Foi um roubo, sim, né? É uma pessoa que está cometendo crime e pode ter cometido outros. Mediante violência. Inclusive. Então, é importante, tá aí, quem puder ajudar a identificar. Tem telefones, inclusive, né, Glauco? Exatamente. Comunicar a Brigada Militar ou a polícia, enfim. O fato é que tá aqui o telefone na tela, ó, para você. Tire uma foto, anote. Porque, como você falou, é muito importante ter isso no banco de dados até para as ações das forças de segurança. A gente sabe que o bairro Menino Deus, por exemplo, tem vários locais em que eles pedem ajuda da Brigada Militar. Quem sabe esse seja um dos locais. Então, se você conhece ou de repente viu essa criatura aí, né? Este ladrão, esse larápio de bicicletas, por favor, entrar em contato. Ou então assim, ó, Glauco, Ô, Glauco, eu tenho uma bicicleta para te vender. Receptação. Olha, tá baratinha, essa calóia aí prateada, olha só, tá bonita. E essa é a bicicleta mesmo que foi roubada. Isso. Né? Então, se alguém viu essa bicicleta, né, ou alguém ofereceu para comprar um preço de barbada, fique atento, fique atento. E repito, essa pessoa que está cometendo esse tipo de crime pode estar ali circulando pelo bairro e atacando outras pessoas também. Então é muito importante identificar, denunciar, anotar o telefone 519-8444-0606, está aí na tela, como disse o Glauco, faz uma foto para ter registrado. E é importante que principalmente a comunidade ali do bairro fique atenta, porque dá para identificar essa pessoa. Dá para identificar. O João, nosso colega aqui, está no suíte aí, que está no comando, está fazendo o jornal com a gente, que mora no Menino Deus, disse que já sabe de mais 2 casos na mesma região. Ou seja, brigada, abra o olho, você, morador, abra o olho e vamos fazer alguma coisa, né? Que, poxa, Menino Deus é um bairro tão tradicional de Porto Alegre, né? Tá aí dado o recado, importante que as pessoas fiquem atentas, como dissemos, pode estar cometendo ou já ter cometido outros crimes pelo bairro Menino Deus, em Porto Alegre, agora faltando 15 minutos para 1 da tarde. Bom, vamos falar mais uma vez sobre a vacinação, aliás, o esquema especial, né, que vai levar a vacina da Covid-19 pelos todos os cantos do Rio Grande do Sul, para todos os rincões, né? Afinal de contas, os centros de vacinação estão recebendo neste momento, né, as vacinas pelo estado. A gente conversa agora, né, com o Guilherme Roquette, que está acompanhando em detalhes esta movimentação, essa logística toda, né, Guilherme? Pois é, André, boa tarde mais uma vez, boa tarde, Glauco, boa tarde a todos. Daqui de Porto Alegre, do Centro de Distribuição da Secretaria da Saúde, da onde a gente fala ao vivo nesse momento aqui na Avenida Ipiranga, a última informação que o governo do estado nos enviou é que já não sai mais nada, já foram todas as doses encaminhadas para Porto Alegre e para as 18 coordenadorias regionais da saúde. Inclusive, um pouco antes do meio-dia, logo quando a gente chegou aqui, nós conseguimos ver uma van da Secretaria da Saúde de Porto Alegre, aqui da capital, saindo aqui do centro de distribuição na Ipiranga e levando essas doses lá para o Asilo Padre Cacique, aqui também em Porto Alegre, onde é então uma instituição, né, um asilo, onde os idosos devem ser imunizados agora, já nesta tarde. A partir desta tarde, a vacinação começa a ser aplicada lá. Diga, André. Não, estou atento aqui te ouvindo. Pode seguir daí, sim. Guilherme. Não, então a informação que a gente tem, né, André, é que a vacinação ela deve ser aplicada, são 341 mil doses que foram entregues ao governo do estado.
Dessas, metade ficou aqui, porque é para a segunda dose, para garantir a segunda dose da imunização, senão não funciona. Nesta primeira etapa, então, vão ser vacinados profissionais da saúde que estão na linha de frente do coronavírus. Entre esses profissionais, médicos, enfermeiros, pessoal da higienização, só que só vai dar para cerca de 30% desse contingente. Por isso que essas vacinas devem ser aplicadas em quem realmente precisa. Além disso, pessoas com mais de 60 anos que estejam, então, abrigadas em casas como asilos ou instituições de longa permanência. Também pessoas com algum tipo de deficiência que estejam nessas casas devem receber também aí a sua imunização. Além dessas pessoas, também comunidades indígenas. A gente sabe que essas pessoas, elas são mais vulneráveis. Bom, daqui de Porto Alegre, como eu falei, já foram todas as vacinas. Vamos citar algumas aqui, ó. 51 mil doses para Porto Alegre, 4.300 para Pelotas, 14 mil para Passo Fundo e 10 mil lá para Bagé, da onde veio este motorista que nós vamos ouvir agora, que saiu às 4 da manhã lá da região da Campanha para vir para cá, para Porto Alegre. A sensação é de fazer o bem, né? De levar a esperança para a população de Bagé, que está tão esperada, né? Essa vacina está tão esperada lá e a gente tem um orgulho muito grande de conduzir essa vacina para a nossa cidade. Pois é, então, André, estava só arrumando aqui a minha papelada, justamente para não me perder, para que a gente possa dar a informação mais certa. Para Porto Alegre, como eu disse, vieram 50 mil doses e são 4 fases, pelo menos, que já estão estruturadas pela prefeitura aqui da capital. Nessa primeira fase, em que são as 50 mil doses, vão ser 25 mil pessoas vacinadas, porque tem que dividir por 2, já que são 2 aplicadas em cada pessoa. São profissionais das UTIs dos hospitais, 14 mil pessoas, instituições, pessoas abrigadas em instituições de longa permanência, cerca de 10 mil pessoas, e também indígenas e quilombolas, e aí são mais cerca de 14 mil pessoas que estão em instituições de longa permanência e 10 mil indígenas ou quilombolas. André, uma informação importante, André. Não tem vacina em posto de saúde. Todas as doses vão ser aplicadas nos próprios hospitais ou então pelas equipes externas da Secretaria da Saúde. Não é para que as pessoas vão procurar pela vacina nesse momento, porque não tem nos postos. É, por enquanto, um número muito pequeno que deve ser aplicado só nesse primeiro grupo. Na segunda fase, aqui na capital, devem ser vacinadas as pessoas entre 60 e 74 anos de idade e são cerca de 150 mil pessoas a partir dessa segunda fase. Bom, e a gente aguarda, né? O Brasil inteiro aguarda algumas definições para que os próprios laboratórios, tanto o Butantan quanto o Fiocruz, possam, de fato, começar a produção da própria vacina aqui em território brasileiro. O problema é o tal do IFA. IFA é a principal substância, chamada de semente necessária para a produção. Essa semente ainda, o chamado IFA, ainda ele é fornecido pela China, mas como a demanda está muito grande, tem a falta deste produto. Aqui no Brasil, portanto, que atrasa a produção própria, mas em breve a gente vai ter produção das vacinas acontecendo aqui no Brasil. Agora, 12h50, faltando 10 para 1, cuidar da saúde envolve cuidar do corpo, mas também da saúde emocional e mental. E nós sabemos, né, que nem sempre o bolso está pronto para isso. O plano de saúde da IBCM, além de várias especialidades médicas e serviços odontológicos, oferece uma grande variedade de terapias, assim como fisioterapia. Tudo dentro do mesmo valor, sem extra, né? Sem coparticipação, por apenas R$ 176,92 mensais por pessoa. E para tudo ficar ainda melhor, você pode beneficiar a sua família, sem limite de idade ou mudança de valor de acordo, não é, com ela. Ligue para 0800 647 5511 ou chame no WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. E conheça mais o que a IBCM tem para oferecer a você e sua família. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público. Muito bem. O colega Lucas Abate está com uma das vacinadas de ontem, é isto mesmo? O colega Lucas Abate vai conversar com a gente. Ô Lucas,
Quem é que está contigo aí? Tô curiosíssimo, quero conhecer. Foram 5 pessoas vacinadas ontem, era 15 para meia-noite. Nos mostre, nos conte aí, Lucas. André, antes de mostrar a nossa entrevistada, a gente vai mostrar um detalhezinho aqui, ó. Para quem olha pode não significar muita coisa, mas representa a dose, uma das primeiras doses de vacinas aplicadas aqui no estado. E quem recebeu foi a nossa entrevistada, a Aline, técnica de enfermagem aqui do Centro de Tratamento Intensivo do Hospital de Clínicas. Aline, que prazer falar contigo. Como é que tem sido desde ontem, né? Já processou tudo que está vivendo a partir dessa imunização? Boa tarde. Boa tarde. Muita felicidade, alegria imensa em fazer parte, em poder representar o Rio Grande do Sul como equipe de saúde, né? Todos os colegas. E é uma emoção muito grande. Alguma reação, Lucas? Nenhuma reação. Tá me ouvindo? Meu braço Oi, não dói, não está inchado. Oi. Oi, parabéns. E a Aline foi escolhida. O meu braço... Pode falar, Aline. Sim. Não, o meu braço está normal. Não está inchado, não tive reação alguma. Está tudo normal, graças a Deus. E a Aline foi escolhida por ela ser uma profissional modelo exemplar e por isso foi indicada pelo Hospital de Clínicas para receber essa dose. Ou seja, desde o início da pandemia, sempre participando, se envolvendo. Então, imagino que isso seja uma emoção muito grande para ti, né, Aline? Sim, muito grande. Me sinto muito honrada. Faço parte há 11 anos do corpo clínico do hospital, né? Então, desde março, nós estamos na frente ao combate ao coronavírus e tem sido árduo nos nossos dias, o nosso trabalho. Incessantemente, nós damos nosso 100% para podermos devolver os nossos pacientes para as famílias, né? Infelizmente, algumas perdas, mas eu acho que agora, com a vacina, a esperança se renova. E eu me sinto levando essa esperança para o povo gaúcho. Eu queria saber dela, boa tarde, se você continua fazendo as coisas normais no trabalho, né? Não tem restrição alguma, né? Nenhuma restrição. Continuo normal trabalhando. E quando ficou sabendo, quando recebeu a notícia que ia ser vacinada, como é que foi? Foi uma emoção muito grande. Eu me senti lisonjeada, né? Nós somos mais de 6 mil funcionários do Hospital de Clínicas e o hospital referência ao combate ao coronavírus no Rio Grande do Sul. E eu me senti lisonjeada e tensa por estar representando toda essa equipe que é o hospital, né? Todos os colegas, desde a higienização, da recepção, os colegas da segurança, médicos, enfermeiros, técnicos. É uma grande responsabilidade. Eu me sinto muito honrada por ter feito parte dessa história. Muito bem. A gente agradece, Aline, a tua participação com a gente, né, Lucas? E a gente vai continuar acompanhando. Foi um passo muito importante, os 5 primeiros. Está aí o braço dela, né, com a marquinha. Esse é o símbolo. Esse é o símbolo. Vai guardar essa proteção aí, hein, Aline? A Aline é técnica de enfermagem, né, Aline? Isso, sou técnica de enfermagem na CTI Covid. E eu sei que tu trabalhasse na noite de ontem, durante a madrugada, e parece que quando chegou em casa veio essa notícia. Então aí tu não dormiu mais mesmo, não é verdade? Não consegui dormir. O reconhecimento dos colegas, todo mundo ligando, feliz por mim e pela vacina ter chegado, né? Eu espero que chegue a todos essa vacina. Verdade. E eu peço que acreditem na vacina, que esse é o caminho para os dias melhores. A gente poder voltar ao convívio da nossa família, dos nossos amigos, né? E por enquanto a gente tem que ter um pouco de paciência e continuar se prevenindo, né? Usando as prevenções, distanciamento, lavagem de mãos, o uso da máscara. Por enquanto,
Mas logo vai tudo passar. voltar ao normal, se Deus quiser. Aline, parabéns Obrigada. pela profissional que tu és, exemplo. E agora recebeu entre as 5 primeiras vacinadas contra a Covid aqui no Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado aí, Lucas, que conversou aí com a Aline. Ela que recebeu ontem, aí aparecem as imagens. Ontem foi 15, era 15 para meia-noite quando aconteceu essa cerimônia no Hospital de Clínicas aqui em Porto Alegre. E olha só, você que está nos acompanhando, tem dúvidas sobre a vacinação? Poxa, claro que tem. Cada hora vem mais uma dúvida, surge mais uma dúvida, né? A gente aqui no SBT quer ajudar você a esclarecer todas as suas dúvidas. De que maneira, meu amigo Glauco Paz? A gente vai fazer uma live no Facebook a partir das 2 horas da tarde. Prestação de serviços pura. Você que tem dúvida, que quer saber alguma coisa a respeito da vacinação, vá lá, mande a sua pergunta. Especialistas vão nos ajudar, André, a responder as principais questões. Afinal de contas, quando que eu vou ser vacinado? Por quê? Como vai ser tudo isso? Daqui a pouco, a partir das 2 horas da tarde, uma live aqui no SBT, tá bom? Muito bem, agora faltando 2 minutos para 1 hora da tarde. Tá na hora da gente falar de, vem pra mim, esporte. A semana é cheia para a dupla Grenal e vão ser dias emocionantes em um campeonato brasileiro cada vez mais embolado e dançado, pelo visto, para Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Desculpa, já passou. Como é que é a dancinha? Eu acho que eu sei por causa dessa dancinha aí, porque que... olha a manha, olha a ginga. Aquela habilidade toda, assim, ó. É a habilidade toda aquela que tu me ensinou? Só os bracinhos, né? Só os bracinhos. Ó, diga lá. Seguinte, ó. Nós vamos te mostrar agora a música que a torcida do Internacional tá tocando, reverenciando quem? Quem? O Abelão. Porque, afinal de contas, lá vem o Abelão. Lembra daquele pagode? Agora ficou nessa versão aí. Olha aí. Lá vem o Abelão, cheio de paixão. Ticatá, ticatá, ticatá. Lá vem o Abelão, cheio de paixão. Ticatá, ticatá, ticatá. Lá vem o Abelão. Ô, André, não sai disso. Parece aqueles bonecos de Olinda que fica só balançando a mão aqui, aqueles de posto. Mas isso tudo mostra o astral da torcida colorada, vice-líder do Campeonato Brasileiro, que tem decisão nesta quarta-feira, embora não tenha decisão em ponto corrido, né? Pelo menos num jogo só, mas é o confronto do líder, o São Paulo, que está um pontinho só na frente do Internacional. Eles querem que eu dance? Não vou dançar. E o Inter, apesar de tudo, dá para dizer assim, ó, porque o Inter teve vários problemas de lesão, dá para contar 1, 2, me perdi já. Vamos ver na reportagem. Cenas de dor e sofrimento. E cenas que o torcedor do Inter, infelizmente, se acostumou. Rodrigo Moledo foi o 4º jogador a romper ligamentos do joelho na temporada. Isso em um espaço de 5 meses. Aqui no SBT nós temos a nossa própria enfermeira, que mede a temperatura da galera, cuida para que todo mundo siga os protocolos. Só que uma coisa eu te garanto, nem ela trabalha tanto quanto o departamento médico do Inter nos últimos tempos. Primeiro foi Guerreiro, no fim de agosto. Depois, Saravia, em setembro. Bosquilha, em outubro. E agora, Moledo. Guerreiro, Bosquilha e agora o Moledo, é uma situação que não tem como evitar. É uma situação de contato que tem muito no futebol. Então, realmente, é perda de tempo a gente querer achar um outro fator de risco. Em meio a isso, o Inter tem outro desfalque. É o artilheiro Thiago Galhardo, com lesão muscular. Apesar disso, nada de se desesperar. No caso do Moledo, o próprio biotipo do zagueirão pode ajudar com a recuperação, estimado em pelo menos 6 meses. O Moledo é extra classe, né? O nível muscular dele impressiona, né? A fisioterapia junto com o departamento físico e depois o retorno técnico, né? do campo, certamente vão ser ajudados pela condição física dele, a condição muscular do próprio Moledo. Falta pouco para o fim do Brasileirão. É hora de se doar ao máximo, apesar dos problemas. Vamos brigar muito, né, para conquistar esse título e entrar, né, na história do clube. Como falei, já faz mais de
de 40 anos que o clube não vence esse tão sonhado título. Que essas cenas sirvam de motivação para a galera no Beira-Rio. Afinal, ninguém nunca disse que ia ser fácil. E para isso não tem vacina. Ali, hein? Para isso não tem vacina. Tem até para Covid já, mas para isso aí não tem. Bom, vamos dar uma olhada então na classificação do Campeonato Brasileiro para mostrar o seguinte, ó. Só confirmando, São Paulo 57, Inter 56. Já nem é mais no retrovisor, já tá ali no sensor de ré do carro da frente, tá? E o Grêmio tá lá, 6º lugar, 50 pontos, mas tem um jogo a menos. 9 fora, tira 3, bota 3 ali. Ó, dá pro Grêmio ainda. Matematicamente dá para sonhar sim com o título brasileiro. Mas será que eles apostam, hein? Eu tô na reserva, para não dizer no negativo. Mas o jogador do Grêmio ganha bem. Será que o Vanderlei apostaria? Em que time e quanto ele apostaria para ser campeão brasileiro? Fala, Vanderlei. Não sou muito de apostar, não. Mas se tivesse que apostar, com certeza ia apostar no Grêmio, né? A gente tem essa oportunidade de dar essa arrancada na reta final. A gente tem grandes confrontos, grandes finais aí. Então a gente vai com tudo aí, buscando nosso objetivo, que é ser campeão brasileiro também. Lembrando que ontem teve jogo, por exemplo, o Flamengo voltou a vencer, o São Paulo tá dando mole, o Atlético Mineiro tá ali naquele jeito. Então é o seguinte, ó, dupla Grenal, vai que dá, é o mínimo que dá para dizer. O Inter já está embarcando para São Paulo, daqui a pouco, tá, porque o jogo é amanhã. A torcida até se alvoroçou, vamos fazer uma grande despedida, calma, tem pandemia, tanto que a delegação vai entrar por um portão alternativo para evitar justamente as aglomerações. E além de Campeonato Brasileiro, tem, é claro, decisão da Libertadores. Aqui, ó, no SBT, a Casa da Libertadores. Lembra, né, André? Como esquecer? Dia 30 de janeiro, aqui na Casa da Libertadores, nossa. Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos. E tem muita gente identificada com o futebol gaúcho nessa decisão. Por exemplo, me disseram que tem Cuca na decisão. Eu já lembrei de Cuca lá de Santa Cruz, mas não, é o técnico. Tem história no Inter, tem história no Grêmio. Cuca. Um técnico que está no mercado de trabalho há 23 anos e busca agora o bicampeonato da América, depois do título de 2013 pelo Atlético Mineiro. Mas o Cuca tem uma relação muito forte com o Grêmio aqui na aldeia. Foi dele o gol do título gremista na primeira Copa do Brasil na história, em 1989. No mesmo ano, classificou o Grêmio para as semifinais do Brasileirão. Sabe onde? No mesmo palco da final da atual Libertadores. Gol dele na vitória sobre o Flamengo. O Grêmio tem melhor time que o Flamengo, não desprezando ninguém. Apenas nós não entramos com o espírito de já ganhou. Mas o tempo passou. Cuca virou adversário gremista nesta atual edição da Libertadores. E passou o trator nas quartas de final. Agora, quer a glória eterna pela segunda vez. O desafio é dia 30, 5 da tarde, contra o Palmeiras. Será que ele consegue? Descubra com a gente, aqui no SBT. Olha, eu não sei se consegue, mas que vai ser uma briga de foice, vai ser aquele negócio, mas olha, pegado. Sabe, André? Sabe aquela coisa de deixar o pé na ponta do coração? Vai ser jogo com o coração, 30, então. Com o pé, com tudo, né? Muito bem. Voltamos amanhã a falar de esporte? Isso mesmo. Lembrando, dia 30 é a grande final, não é verdade? Maracanã. Olha só, 1h05 agora. Atenção, gente. Hoje tem muita ação no Cine Espetacular com o filme inédito Caçada Mortal. O detetive Burke e sua turma corrupta, matam o famoso traficante de drogas Fremont, até então comparsa deles. Na autópsia de Fremont, o policial John acha um pendrive com provas que ligam Burke ao morto. Ao descobrir o paradeiro das provas, Burke arma um plano para deter John. Você não pode perder o Cine Espetacular hoje. Às 11h15 da noite vai estar ligado, não é mesmo, Glauco? Burke, John. Gostei, hein? E olha só, gente. Outro recado muito importante aqui no finalzinho do SBT Rio Grande. A partir das 2 da tarde, o que é que vai ter, Glauco? Live sobre a vacinação, todos os detalhes. Tire suas dúvidas, mande sua pergunta pelo Facebook do SBT. A gente vai estar respondendo com especialistas, André.
Vai estar o Glauco, vai estar o Lucas Abate, a dupla, né? A dupla do auxílio emergencial vão estar As juntos. vacinas, André, já estão chegando em todas as partes do interior. Tem vacina indo via aérea, foi o caso de Caxias do Sul, via rodoviária, foi o caso de Bagé que a gente viu, e tudo a gente fala daqui a pouco. Então vai estar o Lucas, vai estar o Glauco e também vai ter a presença de especialistas, portanto. 2 médicos para tirar suas dúvidas. Esclarecendo dúvidas sobre a vacina e a vacinação. A gente vai ficando por aqui, agradecendo a audiência, né, Glauco, e a companhia de todos. Nós voltamos amanhã, 11h40, lembrando, às 19h20, a segunda edição com o Marcelo Chemali. Um beijo no coração de todos e até amanhã. Tchau, Glauco.